Até olhar para o relógio para não passar de 15 minutos, certo? Capítulo 24 de Lucas. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhos para a gente falar com Deus? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós durante todos esses dias. O Senhor trouxe uma bênção especial para o meu coração e para o coração daqueles que louvaram o Teu nome durante essa semana de oração. Chegamos aqui ao final da melhor maneira que poderia acontecer. Pessoas rendendo suas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui para celebrar essa festa, para louvar o Teu nome pelo trabalho que o Senhor fez no coração dessas pessoas. Abençoa esse batismo com a Tua presença, Senhor. E abençoa cada um desses que estão entregando o coração através do batismo. Fica conosco, nos dá a Tua paz e agora nos ilumina ao ler a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente fez uma reflexão aqui esses dias, nessa semana. A gente trabalhou um pouquinho aqui a quinta-feira à noite, na Santa Ceia, onde Jesus reúne com seus discípulos e ali teria, vamos dizer assim, a Páscoa, a comemoração da Páscoa, essa ceia. E logo após, Jesus sentindo o clima, que o negócio estava, o inimigo estava apertando, estava chegando a hora, Jesus pega os seus discípulos e sobe para o monte Getsemane. E o objetivo de Jesus se refugiar com eles para o monte do Getsemane foi buscar a presença do Pai, ter um momento de oração com Deus, com o Pai. Jesus queria fazer isso e queria que ele não fizesse sozinho, mas que os discípulos tivessem a sua experiência de oração também naquela noite. E Jesus vai expressar isso para os discípulos quando ele diz assim: olha, vocês precisam vigiar. Porque quando Jesus retorna aqui e encontra eles dormindo, Jesus diz: você precisa vigiar. Porque, irmãos, nós temos duas naturezas. Jesus diz exatamente isso lá. Diz assim: porque a carne é o quê? É fraca. A natureza carnal, ela é fraca. Então é necessidade da oração, de vigiar, de buscar a Deus. Tá certo? E aí, Jesus é preso. Jesus é preso e é levado para a casa de Caifás. E lá a gente fez toda essa reflexão do que aconteceu, do que ocorreu. Os inimigos de Jesus aparecem e Cristo, naquela situação, todo o comportamento de Jesus nos ensinou esses dias aqui. A reação de Cristo diante das acusações, do sofrimento, de tantas coisas negativas, e a reação dele foi quem nos impressionou, né? Essas noites aqui. Como Cristo reagiu a tudo aquilo. E para fechar, vamos dizer com chave de ouro, Jesus na cruz, ele faz uma oração incrível. Ele faz uma oração impossível de ser feita naquele momento. Jesus diz ao Pai essas seguintes palavras: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Isso não tem lógica. Então, mais uma vez, o nosso Redentor, ele surpreende a sua maneira de agir diante das dificuldades. E isso nós aprendemos essa semana, que só foi por causa de uma coisa: Jesus teve uma vida de íntima comunhão com Deus, utilizando a oração. Diga amém. Amém. Nós vamos sair dessa semana de oração com essa convicção em nosso coração: nós precisamos orar mais, passar mais tempo com Deus. Mas muito bem, Jesus morre, ele cumpre o seu propósito, mas ele ressuscita. Diga amém. Amém. Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu pensando em fazer uma reflexão com vocês nessa noite sobre Jesus ressuscitado, aí eu pensei no caminho de Emaús. E nós vamos fazer uma leitura agora no capítulo 24, bem rapidinho aqui, e tirar algumas lições aqui. No caminho de Emaús é uma vila, é uma aldeia que ficava cerca de 6 ou 7 quilômetros de Jerusalém. Era bem próximo mesmo da cidade, da capital, Jerusalém.
E nessa cidade, nessa aldeia, existia dois discípulos de Cristo, duas pessoas que entregaram o coração a Cristo e caminharam com Jesus. E aqui, no dia da ressurreição de Cristo, vai acontecer um episódio interessante com esses dois discípulos. Vamos ver aqui, a partir do versículo 13. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Então, pessoal, que interessante. Eles vão conversando, vão trocando ideia, vão de pé, vão fazendo essa caminhada para casa. E no meio do caminho aparece uma pessoa que a Bíblia diz que é Jesus. E eu acredito que era Jesus. Mas eles estavam como que não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Aquela pessoa que estava caminhando com eles é como se fosse um estranho. E aquela pessoa acompanhou eles na caminhada e ficou ouvindo eles falar aquelas palavras. E o assunto era a morte de Cristo, a covardia que fizeram com Jesus. Então eles iam com o coração triste e decepcionado e conversando sobre a tristeza. E os dois se conheciam muito bem e eles estavam compartilhando a mesma coisa, porque o que um estava sentindo, o outro estava sentindo: a falta do mestre e a decepção de ver Jesus morrer. Então eles iam trocando essa ideia, caminhando. Aí aparece essa pessoa que é Cristo, mas eles não reconhecem. Aí Jesus fala com eles, e Jesus diz assim para eles: o que é que está preocupando o coração de vocês? Só que Jesus estava ouvindo a conversa. Aí Jesus diz: o que está acontecendo com você? Que preocupação é essa? Que agonia é essa de vocês? Aí eles olham para Jesus, ainda não reconhecem, porque o texto diz que os olhos deles estavam como se fosse fechado para não perceber o mestre. Aí eles olham e dizem: rapaz, você parece que é a única pessoa que não conhece os fatos que aconteceram nesse final de semana em Jerusalém. Nós estamos impressionados como é que você não sabe. Nós estamos conversando um assunto que você ouviu, e não existe outro assunto em Jerusalém, em toda essa redondeza aqui, em toda essa região, não existe outro assunto a não ser o que aconteceu no final de semana. Aí Jesus pergunta: e o que foi? E aí eles vão dizer o que é. Aí na sequência eles começam a contar: olha, Jesus, o Nazareno, homem poderoso, o nome de Deus, é um homem que ele é aprovado em duas coisas. Qual que é que eles vão dizer para o próprio Jesus? Ele está dizendo, como se Jesus fosse um estranho. Diz assim: ó, é um homem que ele é aprovado por Deus e pelo povo, porque ele pratica o que ele diz, ele vive o que ele vive fazendo todo dia, que é pregando o Evangelho. O Evangelho é real no comportamento e na vida dele. Então, um homem gigante, um homem poderoso. E como é que você não sabe disso? Né? Aí eles começam a conversar, e aí eles começam a dar detalhes, irmãos, do acontecimento. Ó, eles dizem assim, ó, porque a gente estudou essa semana. Eles dizem assim, ó, na sequência da leitura: o sumo sacerdote e nossos líderes principais aqui levaram ele à condenação, e ele foi morto. Eles começam como se fosse dar um estudo bíblico a Jesus, contar o que aconteceu, o que a gente faz quando está ensinando a Bíblia para outra pessoa, quando nós estamos apresentando Cristo para outras pessoas. Eles começam a ensinar Jesus. Só que tem um texto que é muito interessante. Veja aí, ó, o capítulo 24 e o versículo 25, perdão, versículo 21.
O capítulo 24, versículo 21. Olha o que aqui acontece aqui. Quando eles terminam de falar com Cristo, ele diz assim, ora, no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Em outras palavras, nós estávamos aguardando um libertador, nós estávamos aguardando alguém que ia salvar Israel, porém, chegou, já estamos no terceiro dia que isso sucedeu, e até agora não existe nada de salvação para Israel, não existe nada de libertação para Israel. Será que isso é verdade, irmão? Quantos cegos não viram? Quantos endemoniados não foram libertos? Em 3 anos e meio de ministério de Cristo. Quantas famílias não foram resgatadas? Ressurreição, amém? Ei, Jesus devolve para uma viúva um filho único. Isso é um milagre espetacular, irmão. A mulher era viúva, o único parente que ela tinha era seu filho, e Jesus devolve na porta do cemitério, quando eles estão se aproximando para sepultar aquele jovem. Jesus ressuscita aquele garoto e devolve para sua mãe. Meu irmão, isso não é libertação? Meu irmão, isso não é um redentor? E esses discípulos viram isso acontecer e estavam dizendo para Jesus, eles estavam olhando para Cristo e dizendo, olha, a gente esperava que ele ia resolver. Quem foi que disse que a morte é o fim? A morte na vida de um filho de Deus é a maior vitória, diga amém. A morte é a maior vitória. A morte de Cristo foi a maior vitória do universo. Nós lemos ontem de manhã aqui que os anjos foram abençoados com o sangue do Cordeiro, diga amém. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. A gente viu esse texto aqui outro, se referindo aos anjos. Mas aí ele segue a caminhada, e quando eles se aproximam de Emaús, tem uma parte muito interessante que eu queria ler com vocês, é que Jesus vai dizer para eles aqui, ó, no verso 25 a 27, Jesus vai dizer para eles, quando eles dão um estudo bíblico a Jesus, quando eles ensinam tudo, divulgam a realidade que aconteceu, aí Jesus vai dizer isso para eles, porque a gente diz assim no verso 25, ó, então lhes disse Jesus, ó, nécios e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Aí agora Jesus vai dar um estudo bíblico a eles. Olha o que é que vai dizer a Bíblia, verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, verso 27, e começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aí Cristo agora pega, começando por Moisés, começando em Gênesis, e todos os profetas, Jesus mostra os textos para ele, falando para ele do que estava escrito sobre aquele final de semana. Porque eles conheceram, eles se concentraram no Cristo libertador. Eles se concentraram no Cristo como se fosse um político que ia vir para liderar Israel e nunca mais nenhuma nação iria atingir Israel. Eles se concentraram nisso. E isso está na profecia. E isso vai acontecer quando a nova Jerusalém descer das nações celestiais. Amém? E eles esqueceram do cordeiro que corria todo dia no santuário. Eles esqueceram que a Páscoa era comemorada com a morte do cordeiro, e o cordeiro apontava para o sacrifício de Cristo. Aí Jesus dá esse estudo bíblico. Quando termina o estudo, aí agora eles vão se render, né? Vão reconhecer. Terminou o estudo, eles não lembraram que era Jesus. Não lembraram. Aí chegaram a Emaús. Aí Jesus faz um gesto que vai passar direto na estrada, não vai entrar na aldeia.
Aí quando Jesus faz um gesto que vai seguir a estrada, aí eles pegam Jesus e dizem: ei, foi muito bom conversar com você. Jesus trabalhou naquele dia como um psicólogo na vida deles. Eles não estavam percebendo a bênção. Ei, nós não podemos continuar sem você, foi bom demais. E outra coisa, vai ser perigoso para você seguir, pode escurecer, vai ficar difícil. Entra para cá, vamos comer. Aí Jesus entra na casa, e até então eles não conheceram Jesus. Aí quando Jesus entra na casa que senta, eles vão servir o jantar. E quando eles vão servir o jantar, aí a Bíblia diz que Jesus pegou o pão. Aí é um gesto muito familiar deles. Jesus sempre fazia isso quando estava com eles. Aí Jesus pegou o pão com as suas duas mãos e levantou para agradecer. E quando Jesus faz isso aqui, aí era um gesto muito conhecido daqueles dois e todos aqueles que seguiam a Cristo, que era íntimo, que era próximo de Jesus, que comiam com ele, que dormiam com ele. Quando ele vai fazendo isso, a memória deles vai vindo. Ninguém nunca faz isso. Tem alguém que eu conheço que faz isso. Só tem uma pessoa. Aí quando Jesus chega aqui, ele vê as mãos perfuradas. Eles olham um para o outro assim. É ele. Quando volta, ele sumiu. Ele havia sumido. Nesse momento, meus amados, eles se abraçam. Eles dizem uma palavra. Eu queria ler com você para fechar com essa palavra que eles vão dizer. Eu queria ler com você para eu finalizar com essa palavra que eles vão dizer. No capítulo 24 e no versículo 32. Eles vão dizer essas palavras quando eles reconhecem que foi Jesus que estava com eles. Olha o que é que eles vão falar. Então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as escrituras? Diga amém. Rapaz, quando a gente estava vindo pelo caminho, enquanto ele falava, como é que a gente não acordou naquela hora? Como é que a gente não despertou? Quando ele abriu as escrituras diante de nós, aí ele diz uma expressão para não levar isso para casa. O nosso coração ardia, o nosso coração vibrava quando ele abriu as escrituras diante de nós. Diga amém. Nessa noite, você sabe por que as pessoas se batizam nas águas? Você sabe por que as pessoas dão esse passo do batismo? É porque o coração dela não suporta a palavra de Deus quando chega, aí arde. E quando o coração arde e queima, você reage. Você se levanta e vai. As pessoas entram nas águas para se batizarem, porque a palavra de Deus faz uma obra no coração delas, que não tem como a humanidade explicar. Não existe explicação. Então nessa noite, a partir de agora, nós vamos nos preparar para assistir esse lindo batismo. Eu confesso a vocês que eu orei por esse momento. Eu pensei nesse momento e agora eu vou me sentar e vou assistir e vou louvar ao meu Deus pela bênção que é o coração que arde quando a palavra de Deus chega. Amém? Todas essas pessoas que vão se batizar, foi isso que aconteceu na vida delas. Isso que os discípulos disseram aqui. Nosso coração não ardia. Como é que a gente não percebe? Como é que a gente não reagiu logo ali? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração?